nosso longa de hoje, O Leão de Sete Cabeças, do Glauber Rocha. Uma palavra em cada língua colonizadora, né? Então, Der Leone has Sete Cabeças. O curta de hoje, The Line-Up, Nigéria. Ele faz parte de uma coletânea, um longa, né, que foi lançado em 2013, que é uma coletânea de vários curtas-metragens. Essa coletânea em longa-metragem se chama African Metropolis e ela reúne filmes de diretores jovens de diversas regiões de África. O filme do Glauber, ele termina com uma certa esperança, né? Ele tem um sonho revolucionário, até parece, né? E esse não, já é o oposto. Né? O que é muito comum é você ouvir falar sobre o tema da sexualidade e a exploração com relação a mulheres, né? Mas não com relação a homens. Será que pode ser tráfico de órgão? Mata a pessoa pra não sei o quê? Ou mesmo escraviza e leva pra algum lugar, faz de empregado. Mas é uma exploração do corpo, né? Fica nisso, sim. O que fica evidente também é que é tudo muito secreto e ninguém sabe. Porque quem entra e é escolhido não volta pra contar como é, né? A Nigéria é conhecida por ser um país muito capitalista, assim. Eles foram uma das nações mais se aproximaram do pensamento colonizador. Porque nesse filme recente fica muito claro como todos esses processos se delinearam de acordo com essas raízes históricas dessas nações, né? Nesse filme, me parece muito uma releitura de como o nigeriano favoreceu a escravidão. Porque o nigeriano, ele participava da venda, né? Ele ia nos países vizinhos, aprisionava as pessoas dos países vizinhos e depois fazia comércio com a colônia, né? Tem uma pesquisa que vai ser iniciada pelo professor Acácio Almeida, que ele é reitor da Universidade Federal da ABC, e ele parte da seguinte ideia: no mundo, as pessoas não negras, ela tem 70% de sofrer ataque cardíaco. Só que o corpo negro no mundo, ele tem 90% de ser morto. Dos transplantes que rolam no mundo de coração, 78% desses transplantes vieram de corpos negros. Quer dizer, pessoas não negras se usufruíram de corações negros. E 86% da população negra tem chance de morrer de violência. Vocês estão entendendo o lance da reflexão? Que a violência, ela funciona para manter outros corpos vivos que não são os negros. No curta, eu fiquei olhando muito a moça que ia buscar os negros como uma, entre aspas, uma capitã do mato, sabe? Ela dava o dinheiro, mas quem garante que ela não recebia mais? Quem dita as regras do jogo quase nunca aparece ou nunca aparece e não se submete à regra do jogo. Que quem cria as regras do jogo jamais vai se submeter. O filme do Glauber trabalha muito isso também, né? A nação, a pátria, né? Eu acredito que aquela mulher loira represente a pátria, a nação, a construída, né? Porque depois ele faz um plano semelhante com uma mulher mesmo, né, local, e aí dá pra ver que ela seria a verdadeira nação. Então nessa época, ele tava meio que fazendo viagens entre a Itália, a França, a África, para buscar locação, para falar com os financiadores, os produtores e tal. Tem ator que já era antigo do Glauber. Tinha muitos não atores, né, africanos, e o que mais ficou pra mim foi um pouco como se fossem duas divindades, duas coisas não humanas, assim, a mulher e aquele cara que sempre aparece naqueles rituais tribais. E ele fala do colonialismo e essa foi a grande, assim, que modelos de desenvolvimento, por que desenvolvimento, qual que é essa história, onde que as coisas chegam, se desenrolam, você percebe esse militarismo, assim, desse desenvolvimento europeu e que se desenvolve muito por conta da guerra e da violência, essa deusa da violência do imperialismo, sabe, versus a ancestralidade e o tribalismo e a forma e aquela cultura ali. Tem uma certa ideia de revolução, mas também tem críticas à revolução. Na época que o Glauber estava lá filmando, estava em pleno processo de revolução, cara, de independência dessas nações, das suas colônias. Você imagina você chegar no Congo nessa época, em pleno processo de independência, quantidade de coisa que estava acontecendo, quem que estava lá? Só que aquela mulher representa um grupo de países muito grande, sabe? E que existem países que estão representando a figura de cada personagem. Logo no começo do filme ela tá seminua, mas ela não tá seminua de qualquer jeito. A parte de baixo é calça e bota. E aí conforme vai passando o movimento do filme, o jesuíta cobre ela. E quem que é? Se ela é a pátria, ela é a nação e ela é o imperialismo, talvez seja isso mesmo, seja um projeto de imperialismo
Porque no Glauber, no Sonho do Glauber, o declínio e a queda da nação e da pátria é o catolicismo, né? E eu acho louco pensar nela como essa cultura ocidental europeia, porque ela se mata, ela não é sustentável. Ela só quer sangue e ouro, assim. Pra mim fica muito nítido um desejo e o sonho do Glauber no filme de revolução, de que isso cesse e isso acabe. Então ele termina com ela em declínio, colocando a verdadeira mãe, a África, a verdadeira nação africana, que é aquele plano dos guerreiros, falando todos os países de África. Ele não foge de detalhes históricos, mas ele perverte esses detalhes históricos. Nesse filme, por exemplo, o Glauber fala do zumbi. O zumbi não está ali, o zumbi está no Brasil. Mas como os processos de colonização no Brasil estão ligados ao de África, o filme é bem brasileiro, né? E tem muito recado pro brasileiro. Tem recado pros brasileiros, pros comunistas brasileiros, para as pessoas que estão pensando em revolução no Brasil. Não é para se interpretar filme do Glauber, como dizem seus herdeiros, alguns de seus herdeiros. Mas é difícil não fazer isso, hein?